Fala rapaz, belezinha? Você tá no canal Animatias, onde a gente fala de cultura pop geek. Então se você curte acompanhar tudo isso, já se inscreve aí que você vai gostar de acompanhar a gente. Hoje nosso vídeo é sobre Digimon e vamos falar sobre algo que ajudou muito com alguns conceitos da franquia, os fields. Os fields, que na versão americana são chamados de famílias, são grupos que dividem os Digimons por temas diferentes e alguns por habitat. E eles representam três coisas. Primeiro, que um Digimon que faz parte do mesmo field provavelmente vai evoluir para formas similares ou que possuem mais ou menos o mesmo conceito. Como por exemplo, uma besta dos Nature Spirits provavelmente evoluirá para outra besta que também faz parte dos Nature Spirits. Claro que esse mesmo Digimon ainda pode evoluir e trocar de field, mas em um Virtual Pet ou em um card game, o mais provável tornará do mesmo field. Essa divisão também auxiliou muito nos card games da franquia, onde utilizaram isso para acrescentar algumas mecânicas no jogo. Segundo, no mangá V-Tamer é apresentado que os fields, como eu citei anteriormente, podem ser usados para definir o habitat mais comum de certo Digimon. Nos card games é comum que o Digimon em questão possua vantagem nesse campo. Por exemplo, um Deep Saber teria vantagem em locais aquáticos, e um Dragon's Roar teria vantagem em áreas vulcânicas. Em Digimon Frontier, a gente tem um conflito contra o Sephirothmon, que em cada uma de suas esferas possui um habitat diferente ali. E nesses habitats é fácil a gente perceber a presença e a influência de alguns desses fields. Eu não consegui ver ali muito bem a Dark Area, nem o Zanknou, até porque eles são fields um pouco mais diferentes, né? Mas todos os outros é possível ver muito bem representado um tipo de habitat ali. Terceiro, que os Virtual Pets, que é onde os fields foram criados, tiveram essa ideia de criação para fazer árvores evolutivas mais temáticas, uma forma também de arrumar as árvores evolutivas que nos V-Pets originais era feita de forma aleatória. Agora vamos falar rapidinho de cada um dos 10 fields. Os Nature Spirits são Digimons bestas e monstros genéricos. A maioria dos Digimons aqui vivem em campos, montanhas, pequenas florestas e selvas. E os Digimons que pertencem a esse field são os mais numerosos. Esse campo abriga ao todo 319 Digimons que estão catalogados. É muito comum ver que os Digimons que fazem parte dos Nature Spirits também fazem parte de outros fields. E existem 3 deles que a gente vê de forma mais abundante, sendo os Wind Guardians, os Jungle Troopers e os Dragon's Roar. Os Wind Guardians são geralmente bestas aladas, pássaros e Digimon que no geral voam, e também algumas espécies de Digimon de planta. Esse field em questão representa grandes florestas e o céu. Nós temos os Jungle Troopers, Digimons principalmente baseados em insetos e plantas, que se localizam em selvas densas. É importante saber aqui para diferenciar os Nature Spirits que vivem nos campos, os Wind Guardians que vivem em florestas, e os Jungle Troopers que vivem na selva, que existe uma diferença entre floresta e selva, porque supondo que você vai designar ou tentar adivinhar o field de certo Digimon, é bom ter em mente essa diferença. Os Dragon Roar representam Digimons dracônicos, répteis ou baseados em fogo, vivendo no geral em áreas montanhosas, desfiladeiros, cavernas e áreas vulcânicas. Agora, os Deep Sabers, alguns desses também compartilham do field do Nature Spirits, mas em consideração menor dos outros 3. Os Deep Sabers também é o field que mais possui Digimon em um field só. Aqui se encontram no geral criaturas aquáticas, peixes, crustáceos e também Digimons baseados em gelo. E o habitat desses Digimons são rios, mares, oceanos e o Ártico. Oposto do conceito de natureza, a gente tem o Mental Empire. O nome desse field é bem objetivo, sendo constituído principalmente por Digimons de minérios ou Digimons que possuem metal em grande parte do corpo ou são construídos completamente por metal, assim como ciborgues e Digimons máquina. Esses Digimons vivem em fábricas, cidades e provavelmente podem ser encontrados em cavernas onde existem joias e minérios. Agora temos 2 fields que não possuem muito bem habitats, que são os Virus Busters e os Nightmare Soldiers. Os Virus Busters são provavelmente o field mais querido pelos fãs, possuindo Digimons heróicos como os Royal Knights, Digimons Anjo e Digimons que lutam contra o mal de certa forma, incluindo a maioria dos protagonistas. Esses Digimons também se encontram basicamente em qualquer lugar, mas já já eu falo sobre uma nota feita no Pendulum Z. Os Nightmare Soldiers, algumas pessoas pensam que eles são o oposto dos Virus Busters,
por serem constituídos principalmente de Digimons vírus. A maior parte desse field é composta por espíritos, Digimons de trevas e monstros tradicionais, como vampiros, lobisomens e tipos variados de demônio. Eles habitam principalmente lugares amaldiçoados, mas esses lugares provavelmente já foram antigamente o habitat de outro field, como por exemplo uma floresta amaldiçoada teria sido provavelmente o habitat de Nature Spirits ou de Wind Guardians. O verdadeiro oposto dos Virus Busters é na verdade esse field, a Dark Area. Esse field por algum motivo não possui um emblema. Os Digimons que compõem esse field são vilões, seres demoníacos e assustadores. Os bichos são ruins. Como o próprio nome do field diz, esses Digimons habitam a Dark Area. O último field, também sem emblema, é o Unknown. Ele leva esse nome por ter Digimons que não possuem formas específicas ou formas mutadas. Digimons mutantes, estranhos e bastante incomuns fazem parte desse field, e eles habitam lugares esquisitos, como os lixões, esgotos, lugares abandonados e sujos. Recentemente, com o lançamento do Pendulum Z, nós tivemos o Folder Continent Report, que foi uma série de pesquisas feitas pelo assistente Terriermon, e eles nos deu algumas informações adicionais sobre alguns fields com esses relatórios. Eu vou falar de forma resumida as conclusões dele sobre os habitats e os Digimons que ele estudou, mas para quem quiser eu vou deixar o link do relatório completo na descrição do vídeo. Ele começa sua jornada de pesquisa pelos Nature Spirits, estudando o ambiente e concluindo que apesar de serem constituídos por Digimons fracos e Digimons fortes, que se predam por comida, os Nature Spirits comumente são Digimons relativamente calmos e bem distribuídos. Alguns estão nas areias dos desertos, outros correndo pelos campos e descansando em árvores e rochas. Depois ele parte para estudar os Deep Savers, observando que os Digimon que se dividem entre áreas rochosas, águas rasas, assim como avista alguns Digimons cantando. Parece um habitat calmo, até que ele se aprofunda um pouco mais no mar e vê que alguns lutavam por território em uma luta intensa. Já mais fundo, ele ainda avista nas profundezas um Gusso comum aguardando pacientemente e devorando os Digimons que caem derrotados da batalha presenciada anteriormente. Partindo para estudar os Nightmare Soldiers, o Terriermon assistente chega a uma floresta escura, habitada por Ghostmons, onde existe ali escadas que dão diretamente em um castelo, com Itmons voando, os Cerberusmon estão guardando as portas e um Devimon está sentado bem ao topo desse castelo. Isso tudo em um ambiente bastante escuro, onde ele diz que a força dos Nightmare Soldiers está se expandindo pelos terrenos das trevas. Quando termina de estudar esses 3 fields, que são os que compõem o Pêndulo Z versão 1, é feito um relatório Z versão 1, onde diz que muitos Digimons foram descobertos, mas existem evidências de um grandioso conflito entre Digimons, que aconteceu no passado. Mas fica a pergunta de quando, por que e quanto tempo se passou desde esse conflito. O impacto parecia algo causado por Digimons anciões que existiram há muito tempo. Com isso, é dada a informação que o campo dos Nature Spirits possui influência dos dados de Ancient Beastmon e Ancient Volcamon, que são as origens dos insetos e minerais. Os Digimons dos Deep Savers foram originados por Ancient Mermaimon e Ancient Megatheriummon, que controlavam, respectivamente, as águas e o gelo. E por fim, os Nightmare Soldiers possuem data de outro Ancient, o Nascido das Trevas, o Ancient Sphinxmon. É dito ainda que muitos comportamentos transmitidos entre os Digimons desde eras antigas são coisas instintivas, e que talvez os dados desses antigos Digimons estejam tentando restaurar os ecossistemas que foram afetados pelo grande conflito do passado, o que também resulta no surgimento de novos Digimons, mas com formas primitivas. Esses primeiros 3 fields são os que acompanhavam o Pendulum Z versão 1. Mas nós também temos outros 3 relatórios referentes ao Pendulum Z versão 2. Aqui, o Terriermon inicia sua pesquisa no habitat dos Wind Guardians, no Floresta Tropical, onde vê um pouco mais do mesmo, que são Digimon se banhando no lago, enquanto os outros brigam por comida e algumas presas fogem. Existe um forte odor de Vegemons, mas mais ao fundo na floresta esse fedor se dispersa pela presença de um Tropiamon, que só por estar ali aumenta o nível de risco desse local. Avançando para outro habitat, é feito o estudo dos Metal Empire, onde os Digimons catam pedaços de metais, enquanto outros se locomovem rapidamente e fazem patrulhas. O comportamento observado parece ser coordenado, como se todos os Digimons desse local estivessem sido comandados por alguém. Por último, é feito um estudo sobre os Virus Busters, onde se observa que esses Digimons não possuem um habitat. Lembra que eu disse lá atrás que ia falar sobre uma nota feita no Pendulum Z? Essa nota é justamente esse relatório do Terriermon, onde ele diz ter observado Digimons Virus Busters saindo de uma ruína, a qual eles provavelmente usavam como um tipo de base, e tinha até 2 Digimons anjos no céu conversando sobre algo, e eles eram acompanhados por uma luz que descia por entre as nuvens. Também tinha um Digimon estranho, o Mimikmon, que era bem diferente e prova que não apenas os Digimons que possuem poder sagrado lutam contra os Digimons do atributo vírus. Com o fim desses relatórios vem o relatório Z versão 2,
que confirma traços dos Digimons ancientes nos novos Digimons, existindo dados da anciente Irismon e anciente Troyamon nos Wind Guardians, do anciente Wisemon no Metal Empire, e dos ancientes Greymon e Garurumon dos Virus Busters. Também é dito que a ressurreição desses Digimon é possível, e com isso é fácil de imaginar que um caos vai chegar ao Digimundo, já que até Digimons considerados como os deuses, como as 4 bestas sagradas, estão também se movendo, e com esse caos, seres transcendentes podem surgir em meio ao caos. Eu acho que isso pode ser um sinal para um próximo VPatch, para eles falarem alguma coisa até sobre o ovo do Ugudamon X do final de Chronicle X, e pode também muito bem ser apenas uma história para promover os Virtual PS mesmo, sem nenhum significado maior. Os campos dos Dragon's Roar, Dark Area, Jungle Troopers e Unknown não foram utilizados no Pendulum Z, então nós não tivemos relatórios sobre esses campos e consequentemente não tivemos Digimons novos. E vocês? Qual é o seu field favorito, o seu Digimon favorito de cada field? Comenta aí, comenta também o que mais de Digimon e outras franquias vocês querem ver por aqui. E esse é o nosso vídeo de hoje, muito obrigado por acompanhar até aqui. Não esquece de compartilhar com os amigos, mandar nos grupos, deixa o like, se inscreve e até o próximo vídeo.